A proposta é a gente fazer uma divisão do nosso problema em estados e condições de transição. Então, a grosso modo, a gente vai fazer um mapa, uma representação, um diagrama, né? Onde a gente vai ter estados. Então, vou colocar, por exemplo, o estado 1. Esse estado 1 ele define como a máquina está se comportando naquele determinado momento. Então, se a máquina estiver, a máquina ou o sistema estiver no estado 1, ela vai ter determinadas condições. As suas saídas estarão com determinadas condições. Algumas estarão ligadas, outras estarão desligadas, e a gente vai ter uma situação que define esse primeiro estado, né? Alguma coisa vai acontecer nesse sistema que a gente vai ter uma condição dele sair desse estado e transitar para um outro estado. Vou chamar, sei lá, de estado 2. Isso aqui a gente chama de uma condição de transição. Vou chamar de C1, condição C1. Então ele estava no estado 1, o E1. Alguma coisa aconteceu, alguma interação aconteceu com esse sistema e ele transitou para o estado E2. O que é essa interação que aconteceu? Geralmente está associada a alguma condição de entrada ou de entradas. Então, sei lá, algum sensor identificou alguma coisa, algum botão foi acionado, né? Alguma situação de entrada aconteceu e ele saiu de uma condição e foi para uma outra condição, um estado e foi para um outro estado. Isso também, essa condição também pode estar relacionada a uma condição interna, né? Isso pode ser um temporizador. De repente, um temporizador contou um certo tempo até um certo momento, que foi predeterminado, e vencido esse tempo, ele saiu de um estado 1 e foi para o estado 2. E isso pode ir acontecendo transitando de vários estados para vários estados. Então a gente coloca aqui, por exemplo, o estado E3 em uma condição de transição C2. E ele pode, sei lá, de repente voltar para o primeiro, enfim, voltar para o segundo. Enfim, a gente pode ter aqui vários estados. Isso aqui pode ser infinito, vários estados, várias condições de transição. Ok? Então isso aqui é muito legal porque assim eu fiz um exemplo, eu fiz um desenho bem simples, né, que ilustra aqui o comportamento de uma situação que nem especifiquei que máquina que é essa, o que, que ela faz, ou enfim, mas já dá para você perceber que se você tiver um pouco de criatividade aí ou quiser expressar em forma gráfica o comportamento de um sistema, isso pode ser talvez uma forma bem louca, né? Pode ter uma outra condição que volta para cá, pode ter uma outra condição que volta para cá, pode ter uma condição aqui fora que todos os estados transitam para essa condição aqui fora, né? Então, existem várias possibilidades da gente desenhar isso aqui. A gente tem uma liberdade muito grande de acontecer aqui. E se eu só voltar para o desenho, o primeiro desenho que eu concluí aqui, ó, isso aqui pode representar um sistema de um semáforo. E quando a gente fala estados, né, a gente pode definir, por exemplo, que o estado E1 significa que as três lâmpadas de um semáforo elas estão acionadas de uma determinada condição. Por exemplo, esse semáforo está aberto, então somente o verde está ligado. O verde está ligado, o vermelho e o amarelo estão desligados. Isso define um estado do sistema. As condições dos acionamentos dos atuadores, das saídas dele, são essas que eu citei. Verde ligado, vermelho desligado, amarelo desligado. Existe uma condição que vai acontecer nesse sistema que vai fazer com que ele saia desse estado 1 e vai para um estado 2. Se ele estava no verde, ele vai começar a fechar, né? Então ele vai para o amarelo. E isso acontece com uma determinada condição que não é uma condição externa, é uma condição interna, no caso um tempo. Depois de um determinado tempo, ele sai de um estado E1, que o verde está ligado, o vermelho está desligado, o amarelo está desligado, e ele vai para um estado E2, que desligou o verde, ligou o amarelo e manteve o vermelho desligado. Depois de uma outra condição interna, que é um tempo que vai passar também, a gente vai sair do amarelo acionado e vai para o vermelho acionado. Então, o vermelho está acionado, o verde e o amarelo estão desligados, certo? Dentro dessa condição aqui, desse estado, a gente também vai ter uma passagem de tempo, uma condição interna que vai fazer ele transitar
desse estado E3 para o estado E1, onde se ele estava vermelho, agora ele vai ficar verde. Então, depois de um determinado tempo, ele desliga o vermelho, liga o verde e mantém o amarelo desligado, que é o que define o estado E1. Se você compreendeu esse procedimento aqui, você já deve ter percebido que o que a gente tem aqui estados bem definidos, condições bem definidas, então as saídas do nosso sistema estão bem definidas em cada um desses estados. E são saídas que têm condições diferentes. No estado E1, a gente tem acionamentos que são diferentes do estado E2, que são diferentes do estado E3. Então, no caso aqui, a gente tem só esses 3 estados, mas a gente poderia ter muitos mais. Se eu fizesse aqui um cruzamento, a gente teria outras condições. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, um cruzamento com a sinalização de pedestres, a gente teria outras situações. Se a gente tivesse, além de tudo isso, aqueles botõezinhos, né, de chamada de passagem de pedestre, a gente teria outras situações também. Então, esse diagrama ele ficaria muito maior, que ficaria cada vez maior de acordo com a necessidade que a gente tem de expressar esse sistema. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar para vocês uma estrutura de código em linguagem C que pode ser utilizada para representar um sistema que está descrito aí por uma máquina de estados. Eu não vou escrever o código completo, eu vou colocar só a estrutura principal da máquina de estados, para vocês verem mais ou menos como é que a gente traduz aquele diagrama em linguagem de código. Bom, vamos imaginar que existe aqui um trecho de código aqui antes e pode ter um trecho de código depois. A gente vai desenhar ou representar a nossa máquina de estados aqui no meio desse trecho aqui, desse intervalo. Então existem aí alguns códigos iniciais, pode ser que exista alguma coisa depois da execução da nossa máquina de estados, pode ser que ela não seja a única coisa que está executando, mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer. A nossa máquina de estados ela vai estar dentro de um laço de repetição. Então eu vou colocar aqui um laço do tipo while. Um laço do tipo while é um laço de repetição, como o próprio nome já diz, né? Ele tem uma condição aqui dentro do parênteses, que enquanto essa condição for satisfeita, o bloco dentro dessas chaves aqui vai ficar em repetição. E a gente pode fazer com que essa condição seja sempre verdadeira colocando o número 1 lá dentro, ou qualquer número diferente de 0. Se eu colocar esse número 1 lá dentro, 1 em lógica de programação, em linguagem de programação, significa verdadeiro. Então, esse laço sempre vai repetir. Isso aqui vai ser um loop infinito. Dentro dessa estrutura de repetição, a gente vai utilizar uma estrutura condicional, é uma espécie de if, um monte de if, só que com um nome diferente, que a gente chama de switch. Então esse switch, existe aqui uma variável que a gente vai observar dentro aqui desses parênteses, né? E aí, aqui a gente tem, deixa eu colocar a estrutura principal, né? E aí vamos ter os cases aqui dentro. Então, em algum lugar lá fora, a gente pode ter criado lá uma variável chamada, por exemplo, estado. Vou começar ela com 0, por exemplo. E aqui no switch eu vou colocar o estado. Então, isso aqui é uma estrutura de seleção, né? É uma espécie de um condicional que vai mudar, vai pular para algum caso correspondente ao valor da variável estado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui case 0, quer dizer, quando o estado valer 0, ele vai pular direto para a linha 7 e vai executar o código que tiver aqui dentro. Tá? A gente termina esse bloco aqui do case 0 com a palavra break, para ele sair fora aqui do switch e não executar os próximos casos. E aqui a gente pode colocar os próximos casos. Então, caso 1, 2 pontos, coloca o que tiver dentro do caso 1 e dá um break também. E aí a gente pode colocar vários casos aqui no meio. Está nascendo a estrutura do código da nossa máquina de estados. Vamos pensar que a gente vai aplicar isso daqui para um sistema de um único semáforo, como a gente já estabeleceu ali no nosso diagrama, né?
Então, a gente pode colocar assim. Para ficar bem simples aqui, eu não vou resolver exatamente como ficaria na realidade, mas vamos tentar fingir que as variáveis já foram declaradas e tudo mais. A palavra reservada é case mesmo, tá? Escrevi caso ali, acabei escorregando aqui. Mas beleza. No estado zero, talvez seja melhor eu adaptar isso daqui para o estado inicial 1, aqui ser 1, 2, e a gente vai ter aqui um case para um estado 3 aqui, né? Para ficar mais condizente com aquele desenho que eu fiz lá em cima, né? Então, no case 1 é o que eu falei do semáforo aberto, né? Então, se a gente estiver programando para um Arduino, a gente vai ter um digital write. Vamos supor que eu já dei o nome para os pinos, então eu vou colocar verde em high. Então quer dizer, eu acendi o verde do semáforo, né? E nesse mesmo estado, o vermelho vai estar em low, porque vai estar desligado, e o amarelo também vai estar em low. Então vou até aproveitar essa sequência que eu digitei aqui, né? Bem, enquanto ele estiver no estado 1, ele vai permanecer com isso aqui sendo executado, ou seja, ele vai manter o verde ligado, o vermelho desligado e o amarelo desligado. Vai existir uma condição interna que vai fazer com que ele transite para o estado 2. E aí a gente vai colocar uma forma de condicional aqui. Existem várias formas de fazer isso. Eu poderia colocar um delay aqui, mas para um caso de um semáforo simples como esse, ficaria muito trivial, né? Então eu vou colocar como se eu estivesse testando ali um relógio, né? Então, como se eu estivesse contando uma quantidade de tempo ali. Em algum momento ele está, em alguma outra função interna ele está contando o tempo, né? Então eu vou chamar de tempo. Verificar se esse tempo, vamos colocar assim, né? Chegou aí a, por exemplo, 30 segundos, né? Se esse tempo atingiu os 30 segundos, o que eu vou fazer? Eu vou colocar estado igual a 2. Né? Veja que aqui eu coloquei o estado da minha máquina, quer dizer, as condições do estado da minha máquina, todas as saídas e o comportamento dela nesse estado 1. E aqui eu estou colocando a condição de transição, um teste para a condição de transição. Eu poderia colocar de diversas outras formas, mas só para ficar mais didático, eu coloquei aqui, ó. Então ele vai ficar testando lá um tempo. Quando esse tempo chegar em 30 segundos, ele transita para estado 2. Enquanto isso não acontecer, veja que vai ficar nesse processo. Então ele está dentro de um laço infinito. Ele está testando a variável estado. Estado, por enquanto, vale 1, então ele vai executar a partir da linha 7. Né? Ele vai fazer acionamento do verde, desliga o vermelho, desliga o amarelo, testa o tempo. Vamos supor que o tempo não chegou em 30 segundos ainda. Se o tempo não chegou em 30 segundos, ele não executa a linha 13. Então ele vai pular direto para a linha 14 e vai ver um break. O break pula todas as próximas linhas aqui do nosso switch. Então ele vai vir aqui direto para o final do switch. No final do switch, ele encontra o final do while. Como é um laço infinito, ele volta aqui para o começo e continua executando a partir da linha 6. Na linha 6, ele vai novamente constatar que ele está fazendo um switch pela variável estado. Ele vai vir para a linha 7, porque estado vale 1. Vai continuar mantendo aqui o estado que a gente definiu, ligando o verde, desligando o vermelho e desligando o amarelo. E vai testar novamente o tempo. Chegou a 30? Não. Se não chegou a 30, pula a linha 13, encontra um break, pula todo o restante, encontra o final, volta para o início e continua. Bom, eu acho que vocês devem ter percebido que ele vai ficar o tempo todo meio que travado nesse trechinho de código aqui. Vai ficar executando infinitamente esse trechinho de código, infinitamente não, né? Enquanto o tempo não atingir 30. Vamos supor que em determinado momento
tempo atingiu 30. Se ele atingiu 30, agora o estado vale 2. Se o estado vale 2, quando ele for executar na próxima vez, ele não vai executar o case 1. Então, olha só, ele definiu o estado igual a 2, saiu aqui do if, encontrou um break. Então, pulou todo o resto, chegou no final do switch, chegou no final do while, voltou para a linha 6 novamente, estado agora vale 2. Então, o que ele faz? Pula aqui toda a parte do case 1 e vai começar a executar a partir do case 2. Executa o bloco aqui do case 2, faz o que tem que fazer e continua infinitamente. Agora, aqui dentro do case 2 é que a gente vai definir as condições e a transição. Né? Então, eu vou fazer aqui usar minha preguiça. Vamos copiar esse trecho de código porque é muito parecido. No case 2 ele vai desligar o verde e vai ligar o amarelo. E agora vamos supor que no amarelo ele fica aqui por 10 segundos. Então ele vai ficar testando o tempo chegar em 10 e quando isso acontecer ele vai mudar o estado para 3. E aí a gente pode até aproveitar e já concluir aqui o case 3, porque no case 3 é o case que ele vai manter o verde desligado, vai ligar o vermelho e vai desligar o amarelo. Vamos supor que ele fique fechado também por 30 segundos. E quando terminar os 30 segundos, ele volta para o estado inicial. Então, esse aqui é o destino, né, de saída desse case 3, desse estado 3. Olha só que interessante que ficou aqui o formato aqui da nossa maquininha de estados. Talvez não fique muito grande para visualizar assim, mas ó, tá todo aqui o nosso código. Então ele vai ficar executando o case 1 enquanto a condição de transição não for atingida. Veja que eu coloquei um condicional porque a gente poderia utilizar aqui um botão, um sensor, eu podia estar fazendo a leitura de um sensor aqui. Então, quer dizer, eu estou fazendo o controle de uma esteira, enquanto a peça não chegar num determinado sensor, ele não faz uma outra condição. Então, a gente pode fazer esse teste aqui também nessa estrutura de condicional. E eu poderia ter vários condicionais aqui também. Eu podia ter uns 3 ou 4 ifs aqui para ter as ramificações de um estado 1 que fosse para estado 2, 3, 5, 20. Né? Um mesmo estado poderia ter várias possibilidades de saída. Né? Bom, nós temos então essa execução enquanto o estado valer 1. Depois de passado o tempo aqui, o estado vale 2. Então, na próxima vez, ele vai ficar executando só esse trecho de código aqui. Tá? Esse trecho de código aqui vai valer enquanto o estado vale 2. E quando a condição de transição for satisfeita, ele vai pular para o estado 3 e vai executar somente esse trecho de código. E vai ficar executando somente esse trecho de código até a condição de transição for atingida. E aí ele pula para o estado 1 novamente, que executa esse trechinho de código. Olha só como fica organizado e olha só como fica previsível. Essa aqui é a parte mais importante de uma máquina de estados. Né? Existem várias outras metodologias de escrita de código. Essa daqui é uma metodologia simples e é muito consistente, porque a gente consegue definir exatamente o processo, a sequência de execução do nosso sistema. Não tem como o sistema pular de um estado para um outro estado sem que isso seja bem definido, sem que no código você tenha solicitado que isso acontecesse. Isso aqui então, gente, é o esqueletão do nosso sistema. A gente pode então aqui, eu fiz um exemplo para um sistema de semáforo, mas eu poderia deixar um negócio genérico, tirando todos essas partes das coisas que ele executa, né? E colocando assim, por exemplo, aqui ó, no case 1, ele vai colocar aqui, ó, definir estados das saídas. Aqui um if, eu posso colocar aqui, sei lá, condição de transição 1. Então, escrevi errado aqui. E aqui o estado de destino, né? Definir estado de destino desta transição. E isso se repete. Então, os próximos trechos aqui de código eles serão bem parecidos com esse carinha aqui. Né? Então, a gente tem aqui um esqueleto de como isso vai se comportar. Se vocês quiserem até
guardar esse trechinho de código, né? Na verdade, ao longo do tempo vai até ser um negócio intuitivo, mas se vocês quiserem guardar, esse aqui seria o esqueletinho básico. E um detalhe, não precisa ser um condicional do tipo if aqui, poderia ser outras formas da gente fazer verificação de transição também.